Na tela, ao vivo e a cores, em novo horário, às 20 horas e mais um pouquinho. O novo horário do Debate Guarulhos, aqui na tela da TV Guarulhos. E você pode acompanhar também no Facebook da página do Guarulhos em Destaque. Viu, Lucas Braga? Vamos preparar depois aí com o tempo o Facebook do Guarulhos em Destaque está aí na tela para você acompanhar as principais notícias da cidade de Guarulhos com os nossos colunistas, Dr. Wellington Santana Júnior, Dr. Leonardo Camargo, está aí todas as informações pertinentes do dia a dia da cidade. Com Lucas Braga na assistência técnica. Os nossos convidados de hoje, doutor Leonardo Camargo. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu amigo Wellington aqui, o nosso amigo de trincheira. Nosso amigo aí. É nesses momentos que a gente consegue visualizar quem que é o verdadeiro guerreiro junto com nós, os nossos amigos de verdade. Então, estendo meus elogios e parabenizo o doutor Wellington, porque nós vimos aí que em 40 dias desse momento de pandemia, o quanto é difícil advogar. Eu aprendi muito com o direito do trabalho, espero que você tenha aprendido muito com a área penal. E um prazer aqui também, Geraldo. E obrigado aí pela oportunidade e pelos caminhos que você tem dado a nós, advogados, para expor o nosso dia a dia e complementar a melhor informação. E acessem o Guarulhos em Destaque, excelentes matérias lá. Faço questão do seu apoio lá, comentando e atualizando. E uma boa noite aí a todos aí desse lado. O nosso especialista em direito trabalhista, o doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Prazer aqui estar mais uma vez aprendendo do lado desse amigo advogado criminalista e aqui com o Geraldo, sempre passando a informação certa para vocês. E é uma honra realmente estar aqui mais uma vez, Geraldo. Essa bancada aqui é a bancada da notícia certa. Notícia séria. Eu tenho dito aqui em todos os programas, você não vai ouvir e nem ler notícias que eu escrevo ou os meus comentários em fatos que não ainda aconteceram. Olha, você sabia que o Lucas comprou um carro novo? O Lucas nem comprou um carro novo. E se ele comprar, graças a Deus, não vai ficar perreando o pai. Não é porque é brincadeira que o Lucas Braga fica perreando o pai dele. É lamentável, Lucas. Coitado do homem. Mas, gente, hoje tem acontecido algo que me chama a atenção e me preocupa. As pessoas, como vão em unidades básicas ou no comércio, querem ser atendidas de forma urgente. Não querem saber motivo pelo qual a fila não anda. Doutor Leonardo Camargo, esta semana chegou ao meu conhecimento, pela minha rede social, informações e pessoas que estão, vou citar um exemplo prático, ela estava aguardando para ser atendida na unidade básica e o marido sustou, porque estava demorando muito. Meu amigo, a quantidade de pessoas desempregadas, assim como você que perderam o emprego, que são obrigadas a ir lá no SUS aguardar, você é o filho do rei. Doutor Reginaldo Sena, esse tipo de atitude, de agressão, qual é a pena da lei, qual é a punição que a lei pode fazer com esse tipo de indivíduo? Geraldo, muito bem falado. O meu exercício, o meu direito sempre termina quando acaba o do próximo. Infelizmente estamos num momento de calamidade pública, um momento onde todo o emocional de qualquer cidadão do mundo, de forma global, é impossível, né, doutor Leto, entender que alguém esteja com as suas faculdades, seu emocional equilibrado, não sabemos se vamos pagar as nossas contas amanhã. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não têm um equilíbrio emocional, né? E a lei, infelizmente, não a protege dessa maneira. Então, infelizmente, aí esse cidadão que veio exercer de forma ilegal o seu direito, ele, infelizmente, será processado aí. Nós entendemos se for um caso de uma agressão verbal, se ele injuriou, caluniou, difamou esse agente público, né? Tem um crime próprio quando eu ofendo, extrapolo um direito meu, que é o uso arbitrário das próprias razões, né?
Então, como bem falado, Geraldo, o meu direito começa quando acaba o do próximo. Se ele chegou numa fila e tinha lá 40, 50 pessoas, e ele entendeu que estaria de alguma forma sendo violado a sua garantia de um munícipe, de um cidadão guarulhense, ele deveria ter provocado lá a direção da UBS, os canais da ouvidoria do município, procurado o sistema jornalístico e informar de um maltratamento, porque ele tem todos os direitos sendo um munícipe, pagador dos seus impostos, e estão ali querendo exercer um direito de um cidadão, que é o direito à vida, procurando um sistema municipal de saúde. Mas a partir do momento que ele ultrapassa o seu direito legal, ele agride, seja por uma violência moral ou uma violência física, ele está cometendo um crime. Então, infelizmente, que eu posso falar a esse cidadão, nada o justifica, até mesmo uma injusta provocação. Se um funcionário ofendesse ele, não poderia de forma física, ele teria o direito à retorção, né, Geraldo? O que seria a retorção? Logicamente, se uma pessoa me ofende, ela dá o direito de retroagir essa ofensa a ele. Agora, se uma pessoa me ofende, eu vou lá e agrido ela fisicamente, ultrapassa os meus meios legais da própria legítima defesa. Então, você, nesse momento, se acalme, procure os meios legais. Se foi mal atendido, Geraldo, vá à ouvidoria do município, vá à ouvidoria do sistema de saúde, mas se você ultrapassar o seu limite, cidadão, não é pandemia que vai te proteger. O Estado virá com rigor da lei futuramente em cima de você. Ainda com o nosso criminalista, que vai ter muita coisa para falar no dia de hoje. Doutor Leonardo Camargo. Uma senhora que estava separada do marido, mas morando na mesma rua, precisou de ir até a casa desse cidadão para buscar a cesta, né, do mês. Chegando lá, ela foi agredida. E olha que já tinha uma decisão para que ele, quando ela fosse até a sua residência, ele não deveria estar em casa. O que pode uma distância, né, que a lei determinou para que ele não ficasse próximo à sua ex-mulher. Com essa repetição dos fatos, né, ele agrediu a ex-mulher, ele foi reincidente, o que pode acontecer? Então, Geraldo, muito bem falado. Só que tá foragido, hein, cidadão, hein? Então, você vai ser preso, amigão. Seus dias estão contados aí. A legislação da Lei Maria da Penha, ela protege muito bem a figura feminina. Ela tão protege, Geraldo, que ela tem uma figura agora própria, um próprio tipo penal, que é o próprio descumprimento da medida protetiva. Então, aquele cidadão que já tinha uma medida protetiva, então, como que funciona a situação processual? A mulher vai à delegacia, ela conta um fato delituoso, a autoridade policial colhe a termo o depoimento dela, né? O que ela está narrando naquele momento, e naquele momento ela já pede uma medida protetiva. O juiz, acolhendo aquele socorro daquela mulher, aplica uma medida protetiva, imediatamente ele está mandando aquela pessoa a cumprir uma ordem dela. Então ele determinou que se afastasse, determinou que fizesse alguma medida ali que não tivesse mais nenhum tipo de contato entre a mulher e o homem. E já está falando entre linhas, é o seu último momento nessa relação processual. A partir desse momento, se você descumprir, terá os rigores da lei. Porque a regra no Brasil é a liberdade e após seria a prisão. Mas a prisão sempre é o último momento. Então, se essa mulher já tinha uma medida protetiva e já tinha uma determinação legal, e esse agressor veio a descumprir uma ordem, e ela levou isso a conhecimento da autoridade policial, e essa autoridade policial encaminhou para o juiz que analisava aquele pleito da violência, aquele socorro, aquelas medidas da violência doméstica, é obrigação do juiz determinar a prisão preventiva desse cidadão para que ele seja futuramente encaminhado aí ao juiz de direito e lá, se ele conseguir justificar tal agressão, ou ele vai sofrer os rigores da lei. Então, muito bem claro para você que está ouvindo, você mulher que já tem uma medida protetiva, o juiz ele não pede, senhora, ele manda. Ele está mandando se afastar, mandando se abster, não ter nenhum tipo de contato mais com a mulher.
Agora, infelizmente, mulher, também, se você vem a conduzir ele a uma aproximação sua, não tem como você socorrer depois. Então, se você tem uma medida e esse cidadão de forma voluntária descumpre, é crime. Chame 190, é obrigação da Polícia Militar te atender, você mostrar que tem uma medida protetiva, esse cidadão é encaminhado à autoridade policial e uma deixa positiva aqui, Geraldo. Para descumprimento de medida protetiva, não cabe fiança na delegacia. Olha que inovação bacana para proteger a mulher. Então você, mulher, que tem uma medida protetiva e ela é descumprida e você é encaminhada à autoridade policial e ele entender que você corre um risco ali e o encarceramento dele é necessário, não cabe fiança na delegacia. Ele será apresentado em 24 horas a uma autoridade judicial, um juiz de direito, que aí ele irá interpretar se você vai responder solto aquele crime ou não. Especialista em direito criminal, doutor Leonardo Camargo. A pergunta agora para o doutor Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. Contrato verde e amarelo, a medida provisória caducou. E como ficam esses contratos já existentes, doutor Wellington Santana Júnior? Boa noite, Geraldo. Mais uma vez, boa noite a todos. É um tema delicado, né? Porque desde janeiro estava vigorando aí a MP 905, que autorizava o contrato verde e amarelo, né? Os empresários poderiam contratar pessoas de 18 até 29 anos. Sim. E fazendo esse tipo de contratação, estariam isentos da contribuição previdenciária de 20%, de pagar alguns outros impostos, e isso era muito benéfico. Muita empresa, usando essa medida provisória 905, contratou realmente as pessoas, como muito bem falado por você, Geraldo. Porém, agora tinha até segunda-feira, exatamente, para resolver esse tema lá no Senado Federal, e o Senado Federal não validou isso, não validou essa medida, ela não virou lei. E agora, como é que ficam os contratos que foram feitos? Há uma insegurança jurídica por parte dos empresários, porque havia uma autorização precária, e o que pode acontecer agora, Geraldo, é que, eventualmente, o Estado possa vir cobrar essas contribuições que não foram recolhidas. Tá? O Estado pode vir agora e cobrar. Agora, é evidente que essa insegurança vai trazer dores de cabeça para os tribunais trabalhistas. Sim. Por quê? A empresa pode chegar e falar, tudo bem, a medida provisória não tem validade. E aí, a pessoa que perde o emprego, ela pode ingressar com uma ação trabalhista? Geraldo, usando a lei, é o risco da empresa, né? Existe uma legislação favorável, mas é precária. Ela é contra a Constituição Federal, é contra a CLT. Mas o empresário, ele assume o risco de usar essa medida provisória que ainda não virou lei. Falar, mas eu fui porque o presidente Sim. colocou a disponibilidade. Porém, é o risco de isso não ser validado. Inclusive, os contratos que estão em andamento, agora precisa conversar com o seu jurídico e provavelmente a partir daqui é melhor voltar a recolher a contribuição, porque a medida caducou, não tem efeito. E nesses primeiros meses do ano, as pessoas que foram contratadas sob essas condições e que eventualmente você tenha que dispensá-los, eles podem sim se valer da Constituição Federal e da CLT para ver aplicado em seu benefício as regras da CLT, que eram mais benéficas a ele do que a da medida provisória. Eles podem sim, e igual você falou, Geraldo, pode vir uma enxurrada de processos, porque essas legislações precárias, como medidas provisórias, 905, como a 936, agora, que foi recentemente promulgada, se elas deixam de valer depois, aí volta a valer a lei que estava vigente à época. Olha só, o cidadão trabalhou durante 20 anos na mesma empresa e na última semana recebeu informação que teria o seu salário reduzido em 70%. A empresa falou assim, ou vou te mandar embora, ou vocês aceitam a redução
dos 70%. E quem paga esses 70%, doutor? Geraldo, uma ótima pergunta, porque tem muito telespectador que está nessa condição. Esse amigo nosso, telespectador, que estava há 20 anos na empresa, muito provavelmente o salário dele é um salário mais elevado, né? Não é um salário de um salário mínimo, 2 salários mínimos. 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. É. Então, provavelmente, o que vai acontecer aí, Geraldo, é que ele vai ter a renda dele bem diminuída. A empresa vai pagar 30%, 30% então. Ele vai trabalhar em torno de 2h30 aí, Sim. por dia. Isso. Por dia, e vai receber 30% do salário. Essa pessoa que ganha 3 salários mínimos, Geraldo, vamos fazer uma conta rápida aqui. O salário dele, 3 salários mínimos, ele vai receber da empresa cerca de R$900, R$1.000. Sim. Se ele fosse mandado embora, ele ia receber um seguro-desemprego de até R$1.800. O que vai acontecer? O governo vai pagar 70% desses R$1.800. Então, aqueles 1.000 que a empresa vai pagar, mais 70% dos 1.800, aí vai dar mais ou menos uns 1.100, aí uns R$1.200. Por aí. Essa conta rápida. Então, ele que estava contando, e tem uma despesa calculada para 3 salários mínimos, ele vai ter em torno de 2 salários mínimos agora. Um salário mínimo a menos na sua renda. E aí ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade com 2 salários mínimos. É difícil. O aluguel, o custo de financiamentos, custo mensal da família, já está com base no salário cheio. Mas o salário dele vai reduzir cerca de R$1.000. Agora, para ele conseguir 70%, o sindicato também entra nessa discussão? Ou esse acompanhamento, né, de subsidiar o governo federal, funcionário e empresa, essa renda que faltou, como é que é feito isso? Porque muita gente está te acompanhando, inclusive aqui o nosso amigo Manuel, que mandou essa pergunta, e só, como é que eu vou receber esse 70% do governo? Tem que ir para o sindicato ou não? Então, é importante que você preste atenção no que o doutor Wellington Santana Júnior vai falar, porque esta empresa aqui do Parque Novo Mundo está fazendo isso. Chamou todo mundo para conversar. Ô, pessoal, vocês têm 2 opções. A primeira, manda embora todo mundo. A segunda, reduz em 70% os salários. A maioria preferiu aceitar a redução. E como é que faz, doutor Wellington Santana Júnior, para receber o que falta? Perdi 70, tá? O governo federal falou que dá os 70. Como? Lucas Braga, me ajuda aí. Você não é o dono do banco, rapaz? Doutor Wellington, esse dinheiro vem por onde? Ótima pergunta, Geraldo, porque existem milhões de amigos nossos aí, irmãos brasileiros, esperando sair esse tal desse dinheiro, né? Tá saindo aí, o governo tá atendendo, hoje liberaria aí mais cerca de 7 milhões de pessoas. Sim. E tá escalonando. Como precisa ser feita essa comunicação? E é importante você ter perguntado dos 70%, porque na última sexta-feira, Geraldo, lá em Brasília, o STF julgou uma ação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo partido Rede, e ela queria que fosse invalidado essa possibilidade da MP 936, que não pudesse valer isso sem a participação do sindicato. E na última sexta-feira, o STF decidiu o seguinte, que o sindicato, Geraldo, ele vai ser comunicado acerca do acordo, formalmente. O acordo precisa ter o aceite da pessoa e da empresa, né? Acordo escrito. Manda esse acordo escrito assinado para o sindicato. O sindicato tem 4 dias para responder. Presta atenção, hein? 4 dias o sindicato não responde, aí a empresa, através da sua contabilidade ou através do próprio RH, vai enviar esse acordo para a federação. Passou 4 dias, não respondeu. Envia para a federação tem mais 4 dias para dar a resposta. Não deu a resposta também. É o artigo 917 da CLT, ele coloca essas hipóteses, tá? Se passou 4 dias, a federação não respondeu acerca da validade ou não do seu acordo,
ou se ela tem um acordo melhor ou diferente, lá no sindicato, um acordo coletivo, manda para a confederação, o órgão nacional da entidade de classe que você trabalha, sua empresa é vinculada, e aí vão ter mais 4 dias. No total, 12 dias para ter uma resposta sobre esse acordo, se é válido ou não. Tem sindicato fechado, tem sindicato que não responde, e aí o que acontece? Não respondeu em 12 dias, está valendo. Esse acordo está valendo, tá? 12 dias. E como que faz essa comunicação? Existe a assinatura digital, do certificado digital das empresas. Então, você é empresário, através da sua contabilidade, informa. Já existe o empregador web. Empregador web é um canal, se não falha melhor, é empregador web. É um canal junto ao governo, que as contabilidades, os RHs têm acesso para comunicar, por exemplo, seguro-desemprego, uma dispensa, fundo de garantia, e foi aberta uma aba adicional nesse site para auxílio emergencial. Então, você vai linkar lá, você que é de RH, você que é empresário, vai entrar no site e vai fazer o lançamento dessa informação, tá? Vai fazer o lançamento dessa informação. Precisa enviar o documento escaneado em PDF? A princípio não, tá? Você guarda esse documento, guarda os e-mails trocados com o sindicato, com a federação e com a confederação, e deixa tudo isso reservado. Você vai lançar a informação lá. E pode ser que o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, né, cuidar, agora possa pedir para você esse acordo que foi feito aí individual. Então, só vou fechar. Não, só por vou favor. Fechar, então. É importante isso aí. Geraldo, lá no próprio site, a pessoa, o empresário, vai informar qual que é a redução do empregado. O PIS dele, se reduziu 70, se reduziu 50, se reduziu 30, e vai apertar lá, vai dar o Enter, vai mandar informação para o governo. Automaticamente, a partir desse momento, o governo tem 30 dias para pagar essa pessoa através lá da Caixa Econômica Federal, através do Banco do Brasil. Estou conversando com o especialista em direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior, que vai falar também daqui a pouco a respeito do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. O plenário mudou tudo, hein? Doutor Leonardo Camargo, olha só que história interessante. E a minha letra tem hora que nem eu mesmo entendo. Deixar isso claro aqui, jornalista escreve e tem determinado momento que ele também não entende, assim como o advogado. Que nas aulas, se pegar uma aula do Carvalho Pinto, do professor Francisco Bruno Neto, doutor Alçana, você sair de lá, aí você parou. Só... Você tremia na base. Doutor, olha que fato interessante. Nesse época de pandemia, a discussão do casal aconteceu porque a mulher determinou para o marido que naquele dia, Lucas Braga, acho que aconteceu com seu pai, viu? Determinou que o marido fosse fazer a faxina da casa. Ele, não gostando, trancou a mulher no banheiro durante 10 minutos e só foi aberta a porta porque os filhos perceberam a gritaria. O que pode acontecer com esse cidadão? Geraldo, o que é... Cárcere privado? O que é cômico pode ser trágico e pode ser crime, né, doutor Wellington? Infelizmente aí. A gente vive num estado de alerta, a sociedade inteira está com seus ânimos aflorados, aflamados, machucados. A situação mental da população não é normal. Nós estamos falando aqui desde problemas financeiros até problemas de violência doméstica. Enfim, tem um fundo de brincadeira, mas é um estado caótico que a sociedade brasileira vive. Com a incerteza, nenhuma certeza temos. O judiciário, notícias trabalhistas, as pessoas que precisam aí do seu dinheiro, não sabem se amanhã vão pagar contribuição, se não vão pagar contribuição, né? Então, essa situação de dentro da sua casa, ou você aprende a gestar numa situação entre marido e mulher, e entende ali para uma recuperação da entidade familiar, ou vocês estão todos aí, estão próximos das raias e produzir um crime de violência doméstica, né, Geraldo?
infelizmente ali, mesmo que há um cárcere privado, ele não cai na vala comum de um crime analisado por um juiz criminal comum. Se ele é produzido na entidade familiar, no seio familiar, na convivência ali daquele casal, ele é um crime de violência doméstica. Então, mas aqui só para a gente aclarar mais, o homem pode ser vítima de violência doméstica? Não, Geraldo, infelizmente não. Aí, se ele for ali numa situação encarcerado, se a mulher tomar uma postura mais violenta contra ele, ele vai ter que socorrer no Código Penal, procurar uma delegacia comum e se socorrer. E mesmo parecendo cômico, Geraldo, infelizmente há grandes casos aí de estudos que a mulher é autora de muitas violências aí face ao homem. É uma situação cômica, né? Sim. Mas a mulher, ela pode ser autora de qualquer tipo de crime, Dr. Wellington. A gente, principalmente em crime de homicídio. Nesse estado que estamos, de as pessoas com o seu emocional totalmente fora de controle, se a mulher não tiver um equilíbrio e ela vier provocar um crime, nada vai inibir ela também, Geraldo. Mesmo que ela tenha, eu tô com problema financeiro, eu tô com... Não. O seu direito termina quando começa do próximo. Se você tem um problema com o seu ex ou com o seu atual marido, se você provocar uma violenta, uma injusta ali ameaça, provocação, uma violência real, você vai ser processada. Então, ou você acaba com a sua entidade familiar naquele momento, procura um advogado de família, dissolve ali o casamento, ou você também vai produzir um crime e vai ser ali futuramente processada por um juiz de direito. Ó, eu vou dar uma dica para você em casa. Quem manda na minha casa é a dona Maria. Ela que manda. E ontem, aliás, todos os dias eu lavo a louça do café e do almoço. Uma vez por semana, cidadão aqui, viu, Lucas? Vai aprendendo. Os banheiros comigo. Os banheiros comigo. Aí lavo os banheiros. Na semana seguinte eu faço a geral da casa. Mas sempre numa conversa. Eu sou casado há mais de 30 anos, então sempre num diálogo. Doutor Leonardo, por que nesta fase que preocupa o mundo inteiro, não estou sendo aqui repetitivo, estou abrindo seus olhos, porque o relacionamento está sendo colocado em xeque, porque agora você se depara com a sua esposa, você, marido e mulher ali, frente a frente, filhos pequenos, é o maior teste, porque você falar que ama a sua esposa de longe é fácil. Agora, relacionar com ela, manter o relacionamento vivo durante todo o dia, está sendo, doutor Leonardo, o maior desafio. E aí, eu gostaria que com a sua experiência, o senhor procurasse no direito penal o que diz as boas práticas do bom relacionamento. Geraldo, não estava na prova do exame da ordem essa pergunta, hein? Ótimas perguntas, e nós advogados é a mesma situação de uma audiência, né? Às vezes a gente instrui um cliente a falar de uma maneira, o doutor Wellington deve ter passado, e mudou toda a técnica, o advogado tem ali 15 segundos para sensibilizar o promotor e o juiz. Mas enfim, qualquer conduta, qualquer boa maneira, ela extrapola a legislação. Ela vem da boa conduta, ela vem do filho educado. Então, um marido e uma esposa educada é porque ela foi um filho bem educado. Sim. Então, por mais moderna que seja a sociedade, nós temos valores, temos princípios ainda. Então, a boa convivência, ela não se aprende após os 30 anos. Ela se adapta, né, Geraldo? Sim. Então, o marido e mulher, o cara gosta de beber, a mulher gosta de beber. Não, quando estiver dentro de casa eu não vou beber. São normas de conduta. A lei, ela tem um princípio que é a intervenção mínima, né, doutor Wellington? O Estado não pode ditar quais serão as regras, quem lava a louça, quem varre, são condutas de normas, de maneiras que o próprio casal pode se fazer. Então, o Estado ele não pode ser o senhor ali da sua casa. Nenhum juiz vai tipificar condutas e normas de comportamental dentro da sua casa. Voltamos a falar, se você tem um problema dentro da sua casa, é como um médico. Se você tem um problema de saúde, procure o cardiologista, se for de coração, se for de pulmão. Cada um procura a sua especialidade. Se você está em crise no seu casamento e você percebeu isso, ou você aguarda
a decretação de falência mesmo e colhe os seus frutos dessa falência, que pode ser problema patrimonial, situação familiar, situações de violência doméstica, ou você tenta ali estancar naquele momento e se recuperar. Procure um psicólogo, há diversas formas de tratamento que as pessoas hoje se socorrem, terapias de casais, se você acredita naquilo lá, ou rompe naturalmente, procure o seu advogado de confiança, tanto homem quanto mulher. Eu acho que eu nunca, uma coisa particular, sempre, Geraldo, cada parte deve ter o seu representante. Me desculpe os colegas que pensam diferente, ou quem pensa diferente, eu acho que o homem e a mulher, cada um tem o seu patrocínio. O que seria? Cada um ser assistido por o seu advogado de confiança. Sim. Porque a mulher tem os seus interesses no casamento, no pós-casamento, e o homem também tem. Aquela situação, vamos fazer uma economia, é um advogado só, de confiança dos dois, não vá nesse erro, Geraldo. Porque isso aí eu tenho grandes procuras no meu escritório, eu vejo colega falando, eu fiz um péssimo acordo, eu descobri que ele tinha mais 4 casas depois, o que eu tenho que fazer? Naquele momento, gerencie a crise, procure um profissional de sua confiança e entenda, se não há mais sociedade conjugal, se não há mais relação amorosa, não há o que perpetrar nessa relação. Sob pena, após a decretação dessa falência, colher os resultados, tanto de vários litígios, várias brigas judiciais, como infelizmente se for uma situação até de uma violência para ser apurada aí por um juiz especializado da vara de violência doméstica. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, fazemos agora o intervalo, voltamos para falar de um outro assunto pertinente, que é a medida provisória que foi discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores e eu acabei de descobrir aqui, Lucas Braga, que além de advogado, um excelente advogado criminalista, é um grande psicólogo, um grande assistente social. Quem descobriu essas outras funções, o nosso colega, Dr. Wellington Santana, né, doutor? O Léo, ele se sai bem em várias searas, né? Agora, é porque eu não fotografei, mas o senhor precisava ver ele, nesse feriado, andando de bermuda e com aquele sapatinho lá. Aquele lá é brincadeira, porque a gente não mostra aqui. Aquele sem meia. Né? Sem meia, é grave a situação. Eu fiquei preocupado. O modelo italiano. Modelo italiano. Eu devo conversar com a senhora mãe dele para ver se há algum problema, né, deve ter afetado a memória. Doutor Wellington Santana, o senhor mandou e vai ser publicado nesta semana o seu artigo que trata da medida provisória. Deixa eu abrir aqui o seu artigo. A medida provisória 936,
como fica a redução do salário com essa medida 936. Como é que fica agora essa situação? Ótima pergunta, porque havia uma insegurança jurídica, como nós falamos no primeiro bloco, né, Geraldo? Medida provisória, ela é precária, ela é aplicável. O Léo está aqui, ele é advogado, especialista em direito criminal, também psicólogo, assistente social. E assistente social. Também. E nas horas vagas, eletricista. Com aquele sapatinho nas horas vagas. Mas, veja só, uma medida provisória ela é precária, ela precisa se tornar lei para trazer segurança jurídica para as partes aplicarem ela. Nesse momento de urgência, a gente precisava dessa medida provisória. Não dá para esperar passar o coronavírus, ir para o Congresso debater, para o Senado, para depois virar lei. Então veio a medida provisória que veio muito boa. Na minha percepção, humilde percepção, veio muito boa porque possibilita que empresa e empregado conversem diretamente entre eles e cheguem a um bom senso. Chegando ao bom senso de reduzir a jornada ou de suspender o contrato de trabalho, o governo federal vai pagar a diferença de salário que essa pessoa ela vai deixar de receber. E isso é muito bom, porque a pessoa vai ter a jornada reduzida, mas não vai perder o seu poder financeiro total no mês. Vai conseguir honrar os seus compromissos. Isso vai ajudar a maioria da população, que é a maioria que ganha até 3 salários mínimos. Isso eu considero muito louvável, essa medida provisória. Só que toda medida provisória que vem, ela vem e é discutida, né? Agora teve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido, Rede, e essa ação direta de inconstitucionalidade foi dada uma liminar primeiro pelo ministro Ricardo Lewandowski, e ele estabeleceu que o acordo que as empresas estavam fazendo com os empregados, ele ainda dependeria de validação por parte do sindicato. E aí, na semana passada, nós estivemos aqui preocupados com essa decisão, porque se ainda depende da validação do sindicato para ter eficácia, como que a empresa ia ter certeza que o sindicato ia aceitar, de que ia validar, ou de que ela poderia aplicar isso? Então, essa insegurança maior, ela foi resolvida na última sexta-feira, porque o tema foi para a mesa do plenário, de maneira virtual, de maneira inédita até então, começaram agora, cada ministro da sua casa, do seu escritório, eles fizeram o julgamento. E a decisão que saiu, Geraldo, diz que o sindicato, se ele tiver uma solução melhor do que aquela, ele pode até sugerir. Se não, ele vai ter que acatar, ele só vai tomar conhecimento do que foi decidido entre o empregado e a empresa. Se, por exemplo, teve a redução de jornada de 50% e a sua empresa comunicou o sindicato fala, eu não concordo, não importa. O que precisa ser feito somente pela empresa é comunicar o sindicato. Não depende da aceitação do sindicato para isso ter validade. Então, se o sindicato não responder nada, se omitir em 4 dias, como nós falamos no outro bloco, aí manda para a confederação, manda para a federação, depois manda para a confederação. Manda do sindicato municipal, a federação é responsável pelo estado e a confederação é o sindicato responsável pelo país, nesse tema, né? Cada profissão. Em 12 dias, ninguém falou nada, se omitiram, está valendo. Em 12 dias, falaram, não, a gente não aceita, vai estar valendo também. Agora, é evidente que muita gente não está prestando atenção nessas informações. E muitos colegas advogados precisam também ficar antenados com esse tipo de procedimento, porque vai acontecer e muito. Por quê? Se o sindicato não aceita, a federação não aceita, você não cria um imbróglio jurídico, doutor? Ou não? Nesses casos? Não. Não, Geraldo, é boa a pergunta, excelente pergunta, porque o sindicato, ninguém respondeu, Geraldo. O julgamento diz que ninguém respondeu, tá valendo. Ah, tá valendo? Ninguém respondeu, tá valendo. Então, assim, fez o acordo, escrito novamente, sempre friso isso, escrito, manda em até 10 dias para o sindicato. O sindicato não respondeu, mais 4 dias. Manda para a federação, mais 4 dias para a confederação.
o total 22 dias. E aí ninguém respondeu nada, está valendo. Só ajustando aquela informação do primeiro bloco, a partir desse momento a empresa vai entrar no Empregador Web. É o site do governo federal, que possibilita você comunicar essa alteração, essa redução de jornada. Você vai preencher tudo lá com os dados do funcionário, o PIS, qual foi a redução, 70%, por exemplo, qual que é o salário dele, reduziu 70%, e aí com essa informação o governo vai ter 30 dias para pagar o proporcional do seguro-desemprego que essa pessoa tem direito, aí em 30 dias. Então o que acontece? Agora está chegando, em breve, dia 5. As empresas que fizeram acordo agora, no dia 5, ela vai pagar o proporcional do mês, 30% talvez. E aí vai demorar mais uns dias, além do dia 5, para você, empregado, receber a diferença do seguro-desemprego. Então pode ser que no começo do mês agora, de maio, a pessoa só tenha 30% ou 50% do salário que vai cair na conta pago pela empresa, e ainda o governo vai demorar mais alguns dias para pagar. Aí já vai ser o caso de contas no começo do mês ficarem aí descobertas, não sei, negociar no começo do mês, falar, pô, eu vou receber ainda mais uns dias para receber do governo e para pagar essas diferenças que vão ficar... Deixa eu aproveitar, já ainda bem que eu tirei o celular aqui, a pergunta que veio de um condomínio, de uma pessoa que trabalha com limpeza, ela é funcionária de uma empresa que presta serviço no condomínio. E aí essa empresa alegou que devido ao atraso, né, do recebimento dos condôminos, ela vai receber picado, o seu salário vai ser dividido em 3 etapas. Isso é correto? É justificativa plausível? Não é, Geraldo. O que ela deve fazer? É o risco do negócio que a empresa tem que assumir. Não pode pagar o salário parcelado. Essa pessoa vai ter direito, talvez, aí, de pleitear direto à empresa o pagamento do salário, senão ela vai entrar com processo trabalhista. Muitas vezes ela pode pedir a aplicação de multa da convenção coletiva. Boa. Cada convenção coletiva prevê ali 10% de multa, 20% de multa sobre os salários, caso pago atrasado. A gente tem que ver caso a caso. E, às vezes, até no último caso, ir até a justiça e pedir pagamento de juros, eventualmente algum problema que teve, cancelamento de contratos, por conta desse atraso, dá para atribuir a responsabilidade. Então, o que me chamou a atenção é que o dono dessa empresa, que presta serviços a esse condomínio, ele comprovou para grande parte dos funcionários o atraso. Olha, mais de 50% não recebemos. Isso, evidentemente, que não é argumento para falta de pagamento. Mas é uma realidade. Se você não recebe, você não paga. Ou seja, vai se ter muitas ações trabalhistas nesse período com esse tipo de justificativa, doutor Wellington? Sim, Geraldo, infelizmente, e o Léo também, o doutor Leonardo Camargo deve estar já enfrentando muito questionamento nesse sentido, que as empresas não estão pagando, não estão tendo caixa para pagar. Porém, a gente acabou de falar, Geraldo, existem possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, existem ferramentas disponíveis que não aquelas de deixar de pagar o salário das pessoas. Né? Se a empresa caiu o movimento, suspende. Se perder um contrato de trabalho, um posto de um condomínio, né? É bem interessante o que você falou, porque está falando que o condomínio teve inadimplência e deixou de pagar a empresa terceirizada de segurança. Sim. Essa empresa de segurança, ela tem um contrato, uma relação civil, e o doutor Leonardo Camargo é fera nisso, ele até pode falar melhor do que eu, e se eu estiver errado também me corrija, por favor. Mas ela tem um contrato com o condomínio. Se o condomínio não pagou a metade desse valor, aí, ela tem direito de executar o contrato, pedir multa, aplicação de juros. E assim, Geraldo, ela paga o salário do rapaz parcelado, da nossa telespectadora nesse caso, só que ela tem o direito de ir ao condomínio e pedir uma multa. Então ela pagou o salário errado, ainda vai pegar uma multa a mais para ela? Não pode, ela está enriquecendo inclusive 2 vezes. Boa. Olha, você fique atento, porque no meu Facebook você pode continuar mandando as perguntas. Você tem dúvidas, não é a minha especialidade, sou jornalista, não advogo mais há mais de 20 anos.
Então, por isso que nós temos aqui dois especialistas, são os responsáveis em tirar a sua dúvida. Doutor Leonardo, uma outra questão muito engraçada entre aspas, né, que aconteceu dentro desse condomínio, não é um caso trabalhista, mas o senhor Osmar relata que depois das 10 horas da noite existe uma lei que proíbe som alto. E ele disse que por diversas vezes falou com o síndico que nada fez. O que ele deve fazer? Então, Geraldo, os condomínios, eles são as regras de conduta, vamos dizer, o que é uma administradora de condomínio faz? Ela estipula regras naquele condomínio que são normas de condutas futuramente a ser cumpridas. Então, todo mundo que vive em condomínio sabe que tem um regulamento interno que dita ali quais são as regras que cada cidadão tem que ter para viver em coletividade. Então, não é um juiz que determina isso daí. É montada uma assembleia, cada um põe uma exposição de vontade, ou o administrador traz um regimento interno já pronto, e a partir daquele momento, mesmo não sendo uma norma editada por um juiz ou por alguma autoridade, aquele estatuto gera lei, gera obrigação entre as partes. Então, nesse estatuto, também tem os direitos do condômino, tem as obrigações do síndico, as obrigações de pessoas que trabalham na administração. E se nesse condomínio tiver a obrigação que o síndico deverá tomar uma postura, ele deverá tomar algum tipo de procedimento, aplicar uma multa, se é a segunda ou terceira vez, e ele está sendo conivente com aquele ato, denuncie esse síndico à administradora do condomínio, e essa administradora do condomínio pode tomar uma postura aí posterior. Esse síndico pode ser penalizado, pode ser advertido, suspenso, porque ele é um trabalhador comum, né, doutor Wellington? O síndico tem a figura do síndico contratado, né? E mesmo ele não sendo, se ele sendo contratado, ele tem as regras seletistas, ele pode ser demitido também. Agora, se esse síndico é um condômino, ele mora dentro do condomínio, ele pode perder o cargo dele por um desvio de conduta, por ser permissivo a condutas desregradas dentro desse condomínio. Então, se você já procurou alguém ali, já tentou se socorrer e há uma omissão clara, faça uma denúncia formal. Toda a portaria de condomínio tem um livro de registro, vá lá, formalize, mesmo assim não tendo, notifique a administradora do condomínio, que está tendo uma postura de mau conduta ali do síndico profissional, e no dia da sua assembleia, pegue essa notificação que você fez, pegue a cópia do livro de registro de ocorrência e peça a palavra no dia lá da assembleia e peça explicações porque o condomínio, o síndico, o administrador daquele condomínio não está tomando providência. E se for de forma reiterada, promova ali uma nova votação para saber se aquele síndico ou não deve se manter. Ô Geraldo, aproveitando a situação, infelizmente, você senhora que está dentro de casa, preste muita bem atenção. Em situação esse auxílio emergencial. Muito bem, veio um insight agora, coisa de advogado também, doutor. Na audiência a gente tem... Preste atenção, o Estado, o governo federal, ele não manda nenhum link para você acessar. O Estado não manda um SMS para você, o governo federal. Quando eu falo Estado, é o ente federal, o presidente lá nos seus órgãos lá. Então, tudo que é ser feito nessa situação do crédito aí emergencial é feito por um único aplicativo. Esse aplicativo você busca lá pelo sistema do seu Apple Store ou do sistema Android, o do iOS ou Android. Lá tem o aplicativo oficial e tudo, Geraldo, é feito dentro desse aplicativo. Ninguém vai na casa de ninguém, nenhum agente do Estado ou do governo federal vai na sua casa pedir informações. Ninguém está autorizado a mandar e-mail e nunca acesse sites que você não tenha conhecimento, se seja de órgão federal. Nunca forneça o seu CPF para algum site que não seja federal.
Para o acesso ao benefício, Geraldo, não é necessário informar senha. Infelizmente tem alguns senhores sendo promovidos aí, golpes em cima deles, porque olha, estamos em aquela situação de análise, infelizmente tem pessoas até hoje, porque faltou a sua senha de banco. Mentira! Vagabundos, com o perdão da palavra, estão aproveitando desse momento de pandemia, esse momento aí de desacordo social. Então, não tenha dúvida, procure fontes fidedignas. Nessa situação, Caixa Econômica Federal ou sites aí de do governo federal, ouvidorias da Caixa, procure esses tipos de órgãos. Ninguém vai na sua casa e ninguém está autorizado pelo governo federal a promover e-mail e solicitar informações sigilosas. Geraldo, dados como senha, CPF são sigilosos. Você só fornece para quem tem o direito legal de receber essa informação. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, os seus endereços eletrônicos? Geraldo, @Camargo Leonardo e Camargo Leonardo com 2 Cs lá no Instagram. Obrigado, até a semana que vem. Obrigado, Geraldo. Prazer estar sempre aqui com você. Doutor Hélio Santana, que deu uma aula hoje da medida provisória 936, nosso colunista, né? Essa semana tem coluna nova no portal guarulhosendestaque.com.br. O nosso muito obrigado, doutor. Obrigado, Geraldo, por mais uma vez estar aqui contigo, estar com meu amigo parceiraço de trincheira, Léo Camargo. Obrigado. E é uma satisfação poder informar o seu público, informar através aqui do programa, através da revista Guarulhos em Destaque, sobre esses temas tão relevantes nesse momento, né, de informação truncada, difícil de compreensão. É um prazer estar aqui para falar com vocês e estar junto com esses amigos para aprender, que eu mais aprendo do que eu ensino. Obrigado. Obrigado, doutor Hélio Santana, doutor Leonardo Camargo, comigo, trabalhos técnicos, Lucas Braga. Eu estou sempre às 20 horas, mudamos de horário, mas não mudamos a qualidade. Boa noite, Guarulhos.